esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos-nos, meus irmãos e minhas irmãs. Então, hoje, a Igreja Católica celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Nós cremos que Deus é uno e trino. Ele é um, não existe outro Deus fora dele, mas ao mesmo tempo é uma comunhão de pessoas. Que Deus seja um, nós sabemos pela razão. Nossa razão consegue conhecer a unidade de Deus. Deus existe e é um só. Agora, a Trindade de Deus, nós a conhecemos mediante a revelação. Deus se dignou revelar-se à humanidade. E ele começou esse processo de revelação, sobretudo quando escolheu um homem chamado Abraão e mandou que ele saísse de Ur, na região dos caldeus, ali atual Mesopotâmia, onde infelizmente está ocorrendo a guerra entre Israel e o Irã, não é? Ali Deus mandou com que Abraão saísse para uma terra que ele iria indicar. E Deus prometeu àquele homem uma terra de leite e mel e uma descendência numerosa. Ele partiu confiando na promessa de Deus. Deus se revelou como um só, porque naquele tempo vigorava a religião politeísta. Os homens adoravam vários deuses, mas Deus se mostrou como um só. Depois de alguns séculos, ele se manifestou a Moisés e disse ao povo de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus quis inculcar no povo que surgiu da descendência de Abraão, o povo de Israel, que não havia outro Deus a não ser ele, pois eles estavam todos avizinhados, todos eles estavam cercados de povos idólatras, adoradores de vários deuses. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos revelar a face do Pai, a verdadeira face do Pai. E ele disse a respeito de si mesmo, Jesus disse: Eu sou. Ele atribuiu a si um título que pertence somente a Deus. E a igreja, com o passar do tempo, sempre proclamou que Jesus também é Deus. Ele é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, é da mesma substância do Pai. Durante o ministério de Jesus, Jesus nos prometeu que enviaria o Paráclito, o Espírito Santo. E ele disse: Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Porque tudo que o Pai possui é meu,
E eu disse que ele receberá de mim e anunciará o que ele ouvir de mim. Portanto, ao longo da história da salvação, Deus se revelou Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses. É um só Deus em três pessoas realmente distintas. O Pai merece toda a glória e poder, o Filho merece toda a glória e poder, e o Espírito Santo merece toda a glória e poder. Eles são coeternos. O Pai existe desde sempre, o Filho existe desde sempre, e o Espírito Santo existe desde sempre. O Filho não passou a existir, sempre existia junto do Pai. Nem o Espírito Santo, sempre existia junto do Pai. Na plenitude dos tempos, o Pai enviou o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A palavra de Deus diz em Gálatas 4:4, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para libertar aqueles que estavam escravizados. Nós, que vivíamos escravizados debaixo do jugo dos pecados e das nossas paixões, fomos libertados pelo Filho de Deus. Ele se encarnou e assumiu uma natureza humana no ventre puríssimo da Virgem Maria. E fez-se homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, o Filho, que existia desde sempre, desceu dos céus. E pela força do Espírito Santo, Maria o concebeu em seu ventre. Ele andou entre nós, pregando a palavra da verdade, anunciando o reino de Deus, e morreu por nós numa cruz para nos remir de nossas faltas, oferecendo-se em sacrifício a Deus, um sacrifício puro, santo e perfeito, para que nós pudéssemos viver em paz com Deus, pois a palavra de Deus diz que sem sangue não há perdão. Ele derrama o seu sangue e se oferece em sacrifício ao Pai, por amor de nós, para manifestar o amor de Deus por nós. Mas quando ele sobe aos céus na ascensão, ele não nos deixa abandonado. Ele diz: fiquem em Jerusalém, porque o Pai quer revestir vocês de um poder. Agora Jesus continua em nós por meio do seu Espírito Santo. Ele inaugura entre nós uma nova presença, a presença do seu Espírito, que governa e que age na igreja. Por isso, o Pai merece adoração, o Filho merece adoração e o Espírito Santo merecem adoração. Ao longo da história, os teólogos, os grandes estudiosos da igreja, tentaram explicar esse mistério. É claro que toda e qualquer explicação fica muito aquém do desejado, porque se trata de um mistério. Então, Deus nos dá a conhecer uma parte dele, mas a outra parte, que é infinitamente superior, não cabe em nossa inteligência. Nós temos, por exemplo, São Patrício evangelizador da Irlanda. Ele costumava pregar a respeito da Santíssima Trindade se servindo de um trevo de 3 folhas. Diante de um trevo a gente compreende, é um só trevo, mas ele tem 3 folhas. Assim como Deus é um só, em 3 pessoas realmente distintas. Se a gente olhar a primeira folha, a primeira não é a segunda não é a primeira nem a terceira não é a primeira nem a segunda. Assim, na Santíssima Trindade, o Pai não é o Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. São 3 folhas realmente distintas, mas que formam apenas um trevo. Assim em Deus, são 3 pessoas realmente distintas, mas que são um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Assim como num trevo, a primeira folha é trevo, a segunda é trevo, a terceira é trevo. É um jeito de tentar explicar este mistério aos mais simples, mas ele permanece ainda imperscrutável. Outros tentaram também se servir do fogo,
Pois o fogo é constituído de movimento, luz e calor. Fogo é isso: movimento, luz e calor. Se há luz, há calor. Se há calor, há luz. Se Deus existe desde sempre, logo o Filho e o Espírito Santo, que dele procedem, também existe desde sempre. Assim como se há chama, também há movimento e também há calor desde o instante em que ela passou a existir. Na nossa linguagem, o Pai é maior do que o Filho. Em termos humanos, o Pai é sempre maior do que o Filho, mas não em Deus. Em Deus não se aplica a relação entre pai e filho, como se aplica a relação entre pai e filho entre nós humanos. O Filho é igual ao Pai em absolutamente tudo. Portanto, tudo aquilo que nós atribuímos ao Pai, nós atribuímos ao Filho e ao Espírito Santo igualmente. E quem nos revelou esse mistério? O próprio Deus, que ao longo das Sagradas Escrituras se revelou. Nós cremos num Deus que se revelou. Ele não é fruto dos nossos pensamentos. Ele não é uma invenção humana. Ele não é resultado do nosso esforço de pensar sobre Deus. Porque nós nunca chegaríamos à conclusão de que Deus é 3 pessoas. Foi Ele quem nos manifestou isso. Na plenitude dos tempos, por meio do seu Filho, que revelou o Pai e prometeu o Espírito Santo. E agora esse Espírito que age entre nós, ele nos leva à plena verdade. Ele nos conduz à verdade total. Mas alguém pode se perguntar: padre, tudo bem, mas o que isso significa na minha vida? Quais são as implicações de crer num Deus trino? Quais são as implicações? Na vida prática, na vida real, o que isso afeta na minha vida? Veja, nós cremos num Deus que é um, mas que não é sozinho. Deus é um, mas não é solitário. Deus é um, mas é uma comunhão de pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, na Igreja de Cristo deve haver comunhão, porque nós cremos num Deus que é comunhão, num Deus que é relacionamento. Portanto, todos aqueles que professam uma fé individualista e subjetivista, dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso ir congregar com os meus irmãos, eu não preciso me reunir com eles, eu faço do meu jeito, aqui em casa, sozinho, solitário, eu e Deus, na minha intimidade, do meu jeitinho. Esse não professa a fé num Deus trino. Porque se Deus, embora seja um, é uma comunhão, se Deus, embora seja um, é solidariedade, se Deus, embora seja um só, é relacionamento, Ele chama todos os seus ao relacionamento, todos os seus à comunhão. Por isso, não pode haver cristão desigrejado, não pode haver cristão com fé subjetiva e individualista, que pensa somente em si mesmo, que faz de si mesmo a sua igreja. Não, ele precisa ser confrontado, ele precisa estar reunido com os irmãos, ele precisa estar a serviço dos outros. Porque se o Filho revela o Pai, e se o Espírito Santo nos revela, o Filho e o Pai, pela comunhão, nós também nos descobrimos. A gente também descobre quais são as nossas virtudes e quais são os nossos defeitos. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de viver em igreja, em comunidade? Porque com o passar do tempo, os nossos defeitos vão aparecendo. E existem entre nós algumas pessoas que apontam os nossos defeitos, e dizem que não está bem ser assim, que a gente precisa mudar. E isso dói demais. E tem pessoas que se sentem tão aborrecidas, tão magoadas, porque não podem ser corrigidas, porque não querem ser corrigidas, que elas desanimam, vão para sua casa e dizem que não precisam de igreja nenhuma. É sempre assim. Começa a trabalhar na igreja, viver um pouco na igreja, tem relacionamento. Nos relacionamentos existem discussões,
nem sempre as coisas funcionam do meu jeito. Há algumas pessoas que me desapontam bastante. Dentro da igreja existem pessoas que nos desapontam. E o que eu faço? Em vez de eu continuar, porque é um meio de santificação, porque Deus é comunhão, não, eu abandono. Eu não preciso mais de igreja, não preciso de sacramentos, eu não preciso de ninguém. A minha fé sozinha, na minha casa, do meu jeito, com a minha vela, basta. Não. Se eu creio num Deus trino, num Deus que, embora se baste a si mesmo, quer se relacionar, quem sou eu também para não me relacionar com os outros? Porque Deus se basta. Deus não precisa de ninguém de nós, mas ainda assim é uma comunhão de pessoas, e quis criar o mundo, e quis nos criar para que nós vivêssemos em comunhão com Ele. Se Deus, que se basta, quis criar você, quis me criar para que a gente entrasse em relacionamento com Ele, mesmo sabendo que nós iríamos ofendê-lo, que nós seríamos pecadores, quem sou eu e quem é você para não querer se relacionar? Quem somos nós para não querermos? Dentro ou fora da igreja? Somos chamados sim à comunhão, ainda que doa, mas serve para progredirmos. Então, meu irmão, nunca diga, nem invente essa desculpa, eu não vou mais à igreja porque eu me decepcionei. É claro que você vai se decepcionar. A igreja é constituída de pecadores que estão procurando a salvação em Cristo Jesus. A igreja não é um lugar para santos. A igreja é um lugar para pecadores. Pecadores que se sentem pecadores, que se reconhecem pecadores, mas querem Jesus. A igreja é como um grande hospital, dizia o Papa Francisco. Na guerra que nós enfrentamos no mundo, muitas vezes a gente se sente cambaleante, doído, e a gente vem receber a medicina aqui no altar do Senhor. É um lugar para pecadores. Então, não podemos criar desculpas. Precisamos ser igreja, sempre, e ser comunhão. Certa vez, um bispo auxiliar de Nova York, bispo Fulton Sheen, recebeu a seguinte constatação de uma mulher. Ele falou assim: eu não vou mais à igreja, eu não quero mais me relacionar com aquelas pessoas, porque na igreja tem muito hipócrita, tem muito fingido. Aí o bispo olhou para ela e falou bem assim: irmã, mas pode vir, tem sempre lugar para mais um. Tem sempre lugar para mais um pecador dentro da igreja. Tem sempre lugar para mais um hipócrita, mais um fingido. Porque quando você acusa os outros de hipócrita, você quer esconder a sua hipocrisia. Nós também somos fingidos, nós também somos hipócritas, nós também precisamos nos converter. E como é que a gente vai se converter se a gente vive sozinho? Sem ninguém para apontar meu erro, sem ninguém para dizer: olha, irmão, você está errado. Não, eu não concordo com você. É fácil. Aí eu crio um Deus que caiba na minha cabeça. Um Deus que não me corrige, um Deus que sempre concorda comigo. Eu rezo só para Ele, Ele não diz nada. Mas sabe quem Deus usa para nos corrigir? Os outros, com quem a gente vive. Isso é ser igreja. Dói ser igreja, não é fácil. Mas se Deus é comunhão de pessoas, eu também devo procurar ser puro relacionamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai